Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quinta-feira, 16 de setembro de 2021, teremos 8 palpites. Vamos começar ali na Liga Europa, passar pela Conference League e vamos fechar na Série B do Brasileirão. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Dinamo de Zagreb e West Ham. Jogo válido pela fase de grupos da Liga Europa, primeira rodada, Grupo H, onde ainda tem o Rapid Viena e o Genk. Jogo de duas boas equipes, o Dinamo de Zagreb, um bicho papão na Croácia, manda e desmanda, e o West Ham que fez uma boa temporada na Premier League passada e essa Premier League já começou muito bem também. Jogo que eu vejo com uma boa tendência de gols, até porque a gente está falando de duas equipes muito bem organizadas e que podem fazer muita confusão dentro desse grupo H. Sem falar que o Dinamo de Zagreb nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do West Ham nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe também teve 2 gols ou mais. Não temos confrontos diretos entre essas duas equipes para utilizar como base, mas pelo que Zagreb vem apresentando no Campeonato Croata, uma equipe muito forte que praticamente vence todos os anos, e pelo que o West Ham apresenta nesse começo de Premier League, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,50 e eu vejo com bons olhos porque a gente está falando de um West Ham que ainda não perdeu na Premier League. Venceu o Newcastle por 4-2, o Leicester por 4-1, empatou com o Crystal Palace por 2-2 e vem de um outro empate com o Southampton por 0-0 fora de casa. O Zagreb, por sua vez, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos, é muito forte no seu campeonato nacional, mas pega uma equipe que tem uma escola tecnicamente melhor do que a escola croata, que é a escola inglesa, então tem uma tendência de ser um jogo de muita trocação, porque o Zagreb está dentro de casa e precisa fazer o resultado, mas do outro lado tem uma equipe muito forte, muito qualificada, que também pode sair com a vitória da Croácia direto para a Inglaterra. Por isso eu acredito num jogo muito movimentado com ao menos 2 gols na partida. Então, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Dinamo de Zagreb e West Ham. Passando agora para Galatasaray e Lazio, outro jogo dessa fase de grupos da Liga Europa, um modelo novo, né, que a UEFA implementou nessa competição internacional, que a gente vai falar agora do grupo E, que ainda tem Marseille e Lokomotiv Moscou. Jogo muito importante, principalmente para o Galatasaray, que está num grupo complicado. Aqui a gente tem 3 equipes com claras chances de classificação e um Lokomotiv, se jogar bem, também com grande possibilidade, mas um jogo que eu vejo com outra tendência de trocação, porque a equipe da Lazio é muito forte e vai pegar uma equipe turca que vem fazendo competições bem sólidas no seu campeonato nacional, até porque é um dos grandes turcos, e para esse jogo eu acredito que deve ser um jogo muito movimentado. Até porque o Galatasaray nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve ambas marcam no placar, ou seja, a equipe marcou gols, mas também tomou gols na mesma partida. A equipe da Lazio nos últimos jogos, 5 jogos, em 3 também tivemos a presença do ambas marcam. E utilizando os 3 jogos mais recentes entre essas equipes de 2012 para frente, em 3 jogos, 2 deles também tivemos a presença do ambas marcam no placar. Por isso o nosso palpite vai ser um ambas marcam, odd está na casa de 1,70 e é um jogo com a tendência também de ser muita trocação. O Galatasaray deve vir para cima, deve tentar se expor jogando dentro de casa, mas a equipe da Lazio é da escola italiana, uma escola que vai para cima, que joga bola e que marca e toma muitos gols. Sem falar que o Galatasaray em todos os seus últimos jogos, seja por torneios internacionais ou pelo campeonato turco, a equipe sempre marcou e sempre tomou gols. Vai pegar uma Lazio que vem de uma derrota num clássico para o Milan por 2-0, mas que antes tinha vencido o Spezia por 6-1 e o Empoli por 3-1, ou seja, sempre tomando gols. A mesma coisa aconteceu no último jogo, acabou que não marcou, mas tomou o gol da equipe do Milan. Então, jogo com a tendência de ser muita trocação e com uma boa perspectiva para o mercado de gols. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para Galatasaray e Lazio. Passando agora para Lokomotiv Moscou e Marseille.
jogo que complementa aquele grupo E que tem a Lazio e o Galatasaray, jogo que vale muito para as duas equipes, principalmente o Lokomotiv, que foi aquele que eu falei que se quer uma classificação precisa vencer o Marseille, que é uma boa equipe, uma equipe muito ofensiva na mão do Sampaoli, uma equipe que dá muitos espaços, mas também que proporciona muitos gols quando ataca. E para esse jogo eu acredito que também deve ter uma boa tendência no mercado de gols, até porque o Lokomotiv nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais em suas partidas. Já o Marseille nos últimos 5 jogos, em todos eles também, a equipe também vem com 2 gols ou mais em seus jogos. Não temos confrontos como base entre essas equipes, então vamos utilizar o que essas equipes vêm fazendo nos seus campeonatos nacionais. Por isso, mais de 2.0 gols, odd está na casa de 1,46 nesse momento, mas é aquele jogo com 5 minutos de bola rolando, a odd está batendo 1,50 e eu vejo como um momento de entrada para quem queira uma cotação um pouco maior. Até porque a gente está falando de um Lokomotiv que vem de 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos, são 2 vitórias seguidas contra o CSKA Moscou num clássico e contra o Samara, enquanto um Marseille que vem na mão do Sampaoli desde a temporada passada, elevando a sua média de gols e nessa temporada também já começou muito bem. Vem de um 3-2 sobre o Montpellier, um 2-2 com o Bordeaux, um 3-1 sobre o Saint-Étienne e um 2-0 contra o Mônaco. Ou seja, antes da chegada do Sampaoli era sempre 1-0 chorado, 1-1, mas agora não. Agora a média de gols da equipe aumentou porque é uma característica do técnico argentino e jogando a competição internacional acredito que não deve ser diferente porque o Marseille ataca muito, mas também deixa muitos espaços no seu sistema defensivo. E enfrentando a equipe russa que está num bom momento, a tendência é sim de bons gols para esse jogo. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Lokomotiv Moscou e Marseille. Passando agora para Rapid Viena e Genk, outro jogo dessa primeira rodada da fase de grupos da Liga Europa, complementando o grupo H que tem o West Ham e o Dinamo Zagreb. Duas equipes que vêm de escolas extremamente ofensivas e que marcam muitos gols. Duas equipes que a gente gosta de trabalhar muito porque são equipes que marcam e tomam muitos gols. Até porque o Rapid Viena nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Genk nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe também teve 3 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes duelaram nos últimos 4 jogos, em 2 tivemos também 3 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,70 e a gente está falando de uma escola austríaca e uma escola belga. Dois campeonatos extremamente over, 2 campeonatos que as equipes fazem e tomam muitos gols. Isso é muito fácil de perceber nos últimos jogos do Rapid. Perdeu de 2-1 do Admira, empatou 1-1 com a Áustria, ganhou de 3-2 do Zorya, isso por competições internacionais, venceu o Ried por 3-0 e o próprio Zorya também por competição internacional por 3-0. Ou seja, é uma equipe que marca muitos gols, tem essa característica. O Genk, por sua vez, também vem de 1-1 e 1-0, mas antes disso a equipe já tinha metido um 4-0, perdido para o Shakhtar de 2-1 e vencido o campeonato belga também por 2-1. Ou seja, são equipes extremamente ofensivas. E precisando muito da vitória, eu acredito que a tendência de gols deve ser muito maior, até porque a vitória é extremamente importante num grupo que tem o West Ham e Dinamo de Zagreb. Então, por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para Rapid Viena e Genk. Passando agora para Mônaco e Sturm Graz, outro jogo dessa primeira rodada da fase de grupos da Liga Europa, grupo B, que ainda tem a Real Sociedade e o PSV. Aqui, galera, a gente tem a equipe do Mônaco, que vem da escola francesa, contra um austríaco. Na minha visão, a equipe do Mônaco é muito favorita para esse jogo, não conseguiu classificação para Champions ali, praticamente no final da partida contra o Shakhtar, e agora vai pegar uma equipe austríaca que vem de uma boa sequência no seu campeonato nacional, mas que eu acho que pela qualidade técnica e pelo modelo de jogo, eu acredito que o Mônaco deve ter uma tendência de superioridade e favorecer no mercado de gols. Mesmo o Mônaco nos últimos 5 jogos, em apenas 2, a equipe teve 3 gols ou mais, e o Sturm Graz nos últimos 5 jogos, em 2 também teve 3 gols ou mais, e não podendo utilizar como base os dois últimos confrontos dessas equipes, porque foi em 2000, mesmo tendo essa baixa média nos últimos jogos dessa equipe, eu acho que o nível técnico do Mônaco pode sobressair e ser um jogo para gols.
Então, por isso, o nosso palpite vai ser mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,78, porque eu vejo a equipe do Mônaco muito favorito. E a equipe do Sturm Graz não é uma equipe boba, sempre deixa um golzinho em seus jogos. Foi assim nos últimos 5 jogos, a equipe sempre marcou. É uma equipe que vem organizada, que vem sempre brigando ali na parte de cima do campeonato austríaco. E o Mônaco, por sua vez, sempre derrapa, sempre toma um gol, sempre deixa a desejar. Vem de uma derrota para o Marseille no seu campeonato nacional e nos últimos 5 jogos a equipe do Mônaco sempre tomou gols. Então é tendência de um Mônaco muito ofensivo em cima de uma equipe austríaca, mas que pode deixar espaços e tomar gol, como vem acontecendo nos últimos jogos. Sem falar que o Sturm Graz vem de uma sequência boa e é uma equipe organizada. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,78 é o nosso palpite para Mônaco e Sturm Graz. Passando agora para Bodo e Zorya. Outro jogo agora válido pela Conference League, que também está na sua fase de grupo C, que ainda tem Roma e CSKA Sofia. Jogo de duas equipes que mandam praticamente. O Bodo vem começando a ter uma superioridade no campeonato norueguês e o Zorya vem muito bem nas competições ucranianas. E para esse jogo eu acredito que a tendência deve ser o mercado de gols. Até porque o Bodo nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Zorya nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, mas pelo que elas vêm desempenhando, principalmente o Bodo, uma equipe muito ofensiva e que marca e toma muitos gols, o nosso palpite vai ser mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,90 e uma cotação muito boa para duas equipes que marcam e tomam muitos gols. Sem falar que o Bodo vem de 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos e o Zorya vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ou seja, são equipes muito equilibradas que fazem muitos gols, mas que tomam muitos gols, mas que ainda assim conseguem vencer suas partidas. E falando de uma competição internacional, principalmente o Bodo jogando dentro de casa, a vitória é muito importante. Mas do outro lado tem uma equipe organizada que sempre deixa um golzinho ou outro em suas partidas. Então tendência de um jogo bem movimentado e favorecendo o nosso mercado de gols. Então mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,90 é o nosso palpite para Bodo e Zorya. Passando agora para Randers e AZ Alkmaar, outro jogo dessa Conference League, primeira rodada da fase de grupos, grupo D, que ainda tem Jablonec e Cluj. Grupo bem teoricamente bem complicado, onde tem equipes tecnicamente bem parecidas, com ligeiro favoritismo aqui pro AZ e pro Cluj, mas o Randers vinha fazendo uma boa competição na Dinamarca, mas é ainda assim uma equipe que sempre chega, que sempre faz gols e vai pegar uma equipe da Holanda, que teoricamente na minha visão tem uma escola melhor de futebol, mas uma escola que faz e também toma muitos gols. Sem falar que também o Rangers nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do AZ nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe também teve 2 gols ou mais em suas partidas. Não temos confrontos diretos entre essas duas equipes, mas pelo que vem desempenhando nos seus campeonatos nacionais, principalmente pelo momento ruim que vive a equipe do Rangers no campeonato nacional, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,46 e é outro jogo com 5 minutos de bola rolando. Quem quiser pegar a 1,50 é o momento da entrada. E a gente está falando de um grupo até complicado, que a gente tem o Jablonec, que na minha visão teoricamente vai ser o mais fraco desse grupo, e o Cluj, que também é uma boa equipe, uma equipe romena. Mas pelo momento que vive o Randers, que não vence há 5 jogos, sendo 3 derrotas e 2 empates, e pegando um AZ, que mesmo vindo de uma derrota para o PSV, vinha de 2 boas vitórias, eu acredito que deve ser um jogo muito movimentado, até porque a vitória aqui, para ambos os lados, é muito importante, dá uma autoestima, eleva o momento das equipes, principalmente a equipe dinamarquesa, que precisa voltar a vencer para continuar pontuando no seu campeonato nacional. O AZ, por sua vez, ganhando fora de casa, extremamente importante e extremamente bom para a equipe da Holanda, que costuma ser equipes que marcam e tomam muitos gols, como foi os últimos 3 jogos do AZ, onde a gente teve 3-0, 3-1 e 2-1. Por isso, mais de 2,0 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Randers e AZ Alkmaar. E passando para o último jogo do dia, Cruzeiro e Operário, jogo válido pela Série B do Brasileirão, onde a gente tem o Operário em 9º com 33 pontos e o Cruzeiro em 13º com 29 pontos. Jogo que eu acredito que o Cruzeiro tem um ligeiro favoritismo.
vai pegar uma equipe que tá à sua frente na tabela, mas depois da chegada do Vanderlei, a equipe deu uma ajeitada, deu uma melhorada e não perde a 5 jogos. São 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Operário vem naquela oscilação que sempre vem na Série B do Brasileiro. Nos últimos 5 jogos foram 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. É característica da equipe do Operário. Às vezes tá ali perto do G4, ali tá no meio, um pouco mais para baixo e fica assim. Já o Cruzeiro vem num momento muito bom, vem numa sequência boa e jogando dentro de casa eu acredito que a equipe é favorita, sim, até porque pressiona muito e depois da chegada do Vanderlei as coisas parecem que começaram a se encaixar na toca da Raposa. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser um handicap asiático 0 e menos 0.5 no Cruzeiro. A odd está na casa de 1,65 porque eu acredito que a equipe deve ter uma superioridade. Jogando dentro de casa nos últimos 5 jogos são 2 vitórias seguidas e 3 empates nos outros jogos. Já o Operário, quando joga fora dos seus domínios, são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Ou seja, caso o Cruzeiro empata esse jogo, a gente tem apenas metade da stake perdida. A gente perde tudo em caso de vitória do Operário. Mas pelo que a equipe vem desempenhando, 3 jogos sem vitórias, não consegue mostrar um bom futebol, oscila muito na competição e pega um Cruzeiro que vem de uma sequência muito boa, vem de uma vitória sobre a Ponte também dentro de casa e precisando pontuar para sair ali da zona do rebaixamento e continuar sonhando com acesso à primeira divisão, eu acredito que a equipe do Cruzeiro é favorita para esse jogo. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Cruzeiro, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 8 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês, compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!